Olá, colega advogado, colega advogada, meu nome é Felipe Pereira Malman, sou presidente da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação e hoje, na aula EPROC em 8 minutos, nós vamos ver como é que nós podemos desenvolver a nossa petição inicial da maneira mais rápida, ágil, que nós pudermos fazer com a melhor qualidade dentro do escritório. Então, partindo da tela do painel do advogado, nós vamos em petição inicial e aí eu tenho a minha primeira visão geral de distribuição de documentos, de cadastramento de peças. Ela é uma tela muito semelhante com todas as outras que nós vamos ver dentro do sistema EPROC. O mais importante é aqui eu entender esse fluxo superior, em que eu tenho informações do processo, assuntos, partes autoras, a parte ré e os documentos. É importante que o colega entenda aquele fluxo, porque se eu selecionei corretamente o início dessa peça, ali em petição inicial, isso é quase como que um funil. Ele vai nos largar na outra ponta com a petição inicial distribuída no fórum. Então é muito tranquilo. Uma dica básica, mas sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, quando eu estiver fazendo o cadastramento, eu não posso vir aqui em classe processual tentar cadastrar primeiro e depois voltar lá para o tipo de ação. Então, vamos começar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Deseja entrar com ação em Porto Alegre, Foro Central, vou escolher aqui. O rito será ordinário comum. A área, família, sucessões e curatela. E a classe processual vai ser um divórcio litigioso. Vejam, essa classe específica de ação, ela pede o sigilo nível 0, é o nível 1, tá? Aqui ela está sem sigilo, eu preciso colocar o nível 1. Se esquecerem de colocar o segredo de justiça, na próxima tela ele vai trancar e vai informar que vocês ficaram devendo ali o pedido de segredo de justiça. Aqui eu vou para o valor da causa, eu vou colocar a título de exemplo R$100 mil. E uma grata surpresa do EPROC é que eu já tenho aqui a previsão de custas. Então ele está me dizendo que vai ser por volta de R$ 2.500 que eu vou pagar se a parte não enseja nenhum tipo de benefício para que não precise fazer esse pagamento. Aqui, em outros advogados a serem incluídos, é o momento que eu vou colocar daqui a pouco o meu colega de escritório, ele está na procuração comigo. Os colegas que estiverem na procuração, eles têm que ser incluídos um a um aqui nessa tela. Então vou digitar uma OAB, vai aparecer o nome do colega ali, eu vou clicar em incluir, ele vai vir aqui para baixo, ele está incluído, vai ser intimado, vai poder fazer todos os atos processuais que eu posso fazer nesse processo. Aqui não vou incluir então nenhum colega e vou partir para a próxima etapa, né, dos assuntos. Aqui eu vou precisar selecionar uma competência inicialmente, tá? Família, vai ser de acordo com o que eu selecionei lá atrás, e sempre os assuntos eles vão estar encadeados. É muito importante aqui que nós estudemos um pouco as tabelas CNJ, tá? Todo o EPROC ele vai rodar em cima disso. Então, a título de exemplo, eu vou clicar aqui na caixinha e vou colocar DIV, de divórcio, tá? Eu sou obrigado a digitar pelo menos 3 letras. Clico em pesquisar. Só o que me apareceu aqui de mais semelhante com o que eu pedi foi remissão das dívidas. Por quê? Porque esse assunto, ele não é um assunto nas tabelas do CNJ. Lá na tabela do CNJ, o assunto dessa classe é dissolução. Então eu vou colocar ali dissolução, obrigatoriamente, vou pesquisar, e aí aqui eu vou ter a dissolução do casamento, ou se fosse o caso, reconhecimento, dissolução de união estável. Vou usar aqui a dissolução do casamento. Clicou uma vez, aqui embaixo, pode ver que quando eu clico na classe, desce um pouquinho para mim, né? Quando eu clico na classe, ele me diz se o assunto pode ser principal ou não, alguns assuntos não podem, e o sistema já vai sinalizar, e aqui ele vai apresentar o artigo a que se refere aquele assunto e o glossário CNJ dizendo do que se trata.
É bacana porque é mais difícil de a gente se equivocar dentro do sistema. Então, ele vai puxar aqui, já colocou lá, eu vou clicar em incluir. Incluir o assunto principal, que está feito. Se o colega quiser colocar mais assuntos, é só ir selecionando nas caixas lá que eles vão ficar como assuntos secundários. Mas aqui eu estou preparado para passar para a próxima etapa. Então, vou subir e vou clicar em próximo. Essa é a tela de cadastramento de partes. Parte autora aqui, que é igual à tela de cadastramento da parte ré. Então, eu vou colocar o CPF da parte autora, vou clicar em consultar. Se alguém se o meu cliente já passou por dentro do eProc, ele vai obrigatoriamente ser puxado nesse formato com data de nascimento e não vai me abrir para edição de nenhum dado. Aqui no eProc, a secretaria é que edita os dados das partes. Então, eu só vou dizer se ele é o autor principal ou não, sim, e vou clicar em incluir. Vou passar para a próxima tela, e aí aqui eu vou para a parte ré, que eu vou digitar o CPF do réu. Se fosse o caso de um CPF de um réu sem CPF, eu poderia marcar a caixinha pessoa física sem CPF. Como eu tenho aqui, eu vou incluir diretamente, vou clicar em consultar. Se réu já passou por dentro do eProc em alguma oportunidade, requerido, principal, réu, sim, incluir. Feito isso, cadastrei todas as partes. Vou para a próxima tela. E aí aqui, as últimas opções, e eu já estou com a minha petição inicial pronta para ir para o fórum. Então, se tem algum tipo de liminar, algum tipo de prioridade aqui em cima, eu vou pedir liminar de antecipação de tutela, pode selecionar para mim lá a opção do meio. Digo se eu tenho interesse em conciliar ou não, eu posso determinar que as partes não conseguem mais chegar num consenso, então eu posso marcar ali que eu não quero a conciliação. E aí aqui eu vou para a última etapa, que é a juntada de documentos. Eu vou clicar em escolher arquivo, e aqui eu posso juntar todos os arquivos de uma vez só, ou um apenas. Então, se eu clicar no arquivo lá de cima, no inicial, e clicar em abrir, eu abro individualmente. Tá? Agora eu vou adicionar mais documentos. Tá. Vou clicar no número 2 ali, escolher arquivo. E aí, como eu juntei já inicial, eu vou pegar da procuração, vou clicar em cima da procuração, seguro com o Shift e clico no último documento. Eu juntei todos os documentos que eu precisava na minha petição inicial. E aí aqui é simples, é só ir fazendo a categorização. Então, tipo de documento lá, petição inicial, obrigatoriamente, as iniciais, o tipo de petição é petição inicial, senão ele não deixa prosseguir. Procuração, e aí eu vou indo documento por documento. Enquanto o Alex vai catalogando ali para mim, eu vou mostrando para vocês. Aqui na lateral eu tenho listar todos, que eu posso ver uma lista completa de documentos. Eu tenho o nível de sigilo, se eu quiser eu posso atribuir segredo de justiça para um documento e não para todo o processo, como eu fiz lá na frente, porque a classe me exigia. Então eu tenho um atestado de saúde, eu tenho um comprovante de renda, que é importante que não fique aberto, eu solicito sigilo. É importante lembrar, esse sigilo ele tem que estar muito bem fundamentado na minha petição inicial, porque senão vai chegar lá e o juízo vai mandar levantar esse segredo de justiça do documento. Evitem utilizar essa classificação. Classificação outros é importante que vocês não utilizem, porque isso fica difícil do colega se localizar dentro dos arquivos e fica difícil do julgador se localizar dentro dos arquivos. Tá? Feito isso, eu categorizei, está tudo pronto. Confirmar seleção de documentos. Todos os documentos estão aqui embaixo e eu estou preparado para distribuir a minha inicial. Vou subir e vou clicar em finalizar. Eu tenho um esboço geral para onde foi, algumas informações, os documentos. Você quer confirmar o ajuizamento do processo? Sim, confirmar o ajuizamento. A minha ação foi para o fórum, está completa. Para essa videoaula da petição inicial, era isso. Na próxima aula mostraremos como gerar a guia de custas. Continuem acompanhando o nosso projeto eProc em 8 minutos.